Bem, só nos Estados Unidos e no Canadá, 1 em cada 8 adultos já usou o medicamento para a perda de peso Ozempic. Mas ele tem sido proibitivo para muitos devido ao preço de varejo que pode chegar a US$ 1.000 por mês. No entanto, no final de maio do mês passado, o Canadá se tornou o primeiro país do G7 a aprovar uma versão genérica da injeção, que é administrada mensalmente, como eu disse, e que deve chegar às prateleiras das farmácias em breve. Agora, juntando-se a nós de Atlanta, está a doutora Julianne Kavanaugh, professora assistente de neurologia na Escola de Medicina da Universidade Emory e também correspondente médica da CBC Radio Canadá. Obrigada por estar aqui. Boa tarde. Primeiro, nos dê um panorama. Sabemos que essa é uma tendência forte. Ozempic e remédios similares são usados também no tratamento do diabetes. Mesmo com tantas agências regulatórias, como esse medicamento passou a ser usado repentinamente para perda de peso? Se há séculos as pessoas buscam uma pílula milagrosa? Sim, isso porque o Ozempic não é um medicamento para diabetes. É um medicamento extraordinário que age no cérebro, que modula a capacidade do corpo de sentir sensação de estômago cheio, saciedade, fome e vontade de comer. Estamos descobrindo, à medida que mais e mais pacientes estão usando esses medicamentos, que eles realmente têm outros efeitos no cérebro, especialmente no sistema de recompensa. E é por isso que temos esse efeito de perda de peso, porque as pessoas têm muito mais facilidade em controlar a fome, a saciedade e a capacidade de perder peso, o que está diretamente ligado ao diabetes. Por isso, ele é aprovado para diabetes e obesidade, mas as indicações devem se expandir nos próximos anos. Mesmo assim, como poucas pessoas ouviram falar, parece que de repente todo mundo está mais magro e usando isso, mas ainda não sabemos os efeitos colaterais. Quero dizer, é possível que coisas aconteçam no futuro, ainda mais porque você tem que continuar usando regularmente. Você tem que continuar usando regularmente. Parece que muitos dos efeitos positivos, ou seja, a perda de peso com esse medicamento, não são realmente mantidos quando os pacientes param de tomar esses remédios, o que levanta muitas questões. À medida que mais e mais pessoas começam a usar esses medicamentos, começamos a ver efeitos colaterais muito raros que não foram necessariamente descritos nos ensaios clínicos, porque esse é o tipo de dado que só aparece quando você tem milhões de pacientes usando o remédio. Temos casos de neurite óptica com esse medicamento, que eu vejo aqui regularmente. E o que vamos realmente estudar mais no futuro são os possíveis efeitos colaterais psiquiátricos. Há algo a ser dito sobre a mudança que acontece no cérebro de alguém quando esse sistema de recompensa é alterado. Um efeito colateral positivo surge quando as pessoas deixam de beber álcool ou de apostar. Às vezes, vemos que certos impulsos que levam as pessoas a seguir a vida podem ser modificados por esses medicamentos. São dados empíricos, mas precisamos de mais estudos para entender melhor. Além disso, estamos falando que, como você disse, ele age neurologicamente. Mas como isso ocorre? Ou como você decide quem pode receber esse medicamento? Muitas pessoas com doenças mentais tomam antidepressivos e outros tipos de medicamentos. Elas sabem como esses medicamentos interagem entre si e, claro, a química cerebral de cada pessoa é diferente. Vivemos uma era de medicina personalizada. E no futuro, talvez existam marcadores biológicos para indicar os melhores candidatos a esses medicamentos. Na maioria dos países, o processo de aprovação é realmente restrito. Em Israel, se não me engano, é realmente restrito a pessoas que têm diabetes e precisam perder peso. As indicações são mais flexíveis. Em alguns outros países, deixam mais discricionariedade para o médico tomar essas decisões. Mas você está totalmente certo. Precisamos de mais dados. E há algo a se considerar sobre uma sociedade onde uma grande parte da população estaria usando um desses medicamentos, e o que isso faria com o sistema como um todo e com a psique geral da população. Então agora vamos falar sobre o custo. Claramente não é algo que todo mundo possa pagar, mas o que torna o Canadá único por conseguir de repente oferecer um genérico? É uma questão de patente? Bem, Emily, todos já falhamos em enviar a papelada ou pagar a taxa no prazo. E parece que a farmacêutica que fabrica o Ozempic no Canadá esqueceu de pagar a taxa que acompanhava a patente para manter a patente em vigor no Canadá. Então, eles perderam a patente dessa forma, de uma forma puramente administrativa,
E isso também coincide com o momento em que os dados dos ensaios clínicos também foram tornados públicos. Então, o que tudo isso significa é que agora no Canadá você tem fabricantes de genéricos que não só podem produzir o medicamento, mas também comprovar que o medicamento é eficaz e seguro, com base nos dados que as outras farmacêuticas coletaram no passado. Então, eles não precisam replicar os estudos para poderem entrar no mercado. Então, é por isso que esses fabricantes de genéricos conseguem produzir o Ozempic genérico no Canadá a um custo muito menor. Mas isso é meio uma anomalia no sistema, e especialmente para nós, americanos, isso não vai cruzar a fronteira tão cedo. Obrigada, doutora Juliane Kavanagh. Muito interessante. Obrigado por me receber.